quero começar lendo o livro do Apocalipse, capítulo 3, e o versículo de número 10, o qual diz assim: porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Bom, como você guardou minha palavra, então eu também vou te livrar de passar por essa tentação que é a grande tribulação. E, enfim. Mas isso aqui ele falou para os crentes lá da época. Então não pode ser, porque os crentes da época já partiram deste mundo. Então é um aviso sempre para o crente que está vivo. Eu estava vendo uma explicação no YouTube sobre esta passagem. Uma delas, aonde um pastor diz assim: olha, eu te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Não é isso não. Não é isso não, e ele partiu para outro assunto. Não é isso. E partiu para outro assunto. Espera aí, o povo merece uma explicação melhor sobre isso aqui. Mas vamos lá. Pastor Pedro, e a maioria das pessoas que me procuram, eu acredito que elas estão vendo outros falarem, não exatamente surgiu dela, mas como mandam mensagem, como as pessoas querem falar sobre este assunto, e eu vou estar comentando sobre isso. Pastor, olha, eu vou mandar aí na rádio, não sei quantas perguntas. Não precisa, porque o que eu tenho que falar, eu vou falar. É igual a palavra de Deus, ela é simples, não precisa falar mais nada. Não, pastor, olha, eu quero convidá-lo para um grande debate. Não tenho que debater a palavra da verdade. A palavra da verdade é a verdade. O que eu vou estar lendo aqui, falando, não porque eu seja, olha que pastor inteligente, não, porque a palavra está aqui, ó. Livrarei da tentação que há de vir sobre o mundo. Pastor, eu quero vir debater com você. Debater o quê? Está escrito aqui. Jesus pegou a cruz, carregou ela e levou a cruz. É igual eu já vi alguém falar assim: não, ele levou só a trave, né? A minha Bíblia está cruz, vamos debater. Não, tá, mas vamos debater. Naquela época, você não viveu naquela época? Você não estava lá? Crucificavam pessoas em tudo quanto é lugar. Crucificavam em árvore. Então Jesus foi crucificado numa árvore por causa disso. E, sabe, mas os prisioneiros carregavam só a trave, não a cruz. Os prisioneiros, mas Jesus foi Jesus. Colocavam uma coroa de espinhos em todos os crentes? Ou melhor, em todos os condenados, quer dizer? Colocavam? Não colocavam. Só em Jesus colocaram. Se colocaram em Jesus, ora, por quê? Porque nele foi diferente. Então um condenado como Jesus foi diferente. Então ele pode ter levado a cruz, sim. Na minha Bíblia está a cruz. Mas vamos debater? Não vou debater. Está escrito cruz, eu vou ficar perdendo tempo. Então vamos lá. O que comentam? Isso faz parte do quarto assunto. Deus, na maioria das vezes, não livra o seu povo de passar pela luta, pela prova. Porque que Deus livraria? Isso também não é base bíblica. Irmãos, esse negócio assim, ó. Olha, não sei o que lá. Por que que não? Isso não é base bíblica. Isso não é base bíblica. Eu pegar um monte de história e dizer, por que isso aqui e não aquilo lá? Isso não é base bíblica, assim. Veja o que está escrito. Isso é uma base bíblica. Agora, Deus, na maioria das vezes... Bom, primeiro, Deus, na maioria das vezes, não livra. Na maioria das vezes... Bom, então não são em todas. Se é na maioria das vezes, a igreja pode ser arrebatada antes da tribulação, porque se não é na maioria das vezes, Deus, ele não livra o seu povo. Mas espera aí. Aí, a pessoa vem me passar as bases bíblicas dele, tá? Eu logo de cara já disse, escuta, quando Israel ia ser
pega de surpresa numa guerra, Eliseu adivinhava onde eles estavam, ou Deus mostrava para eles. Deus livrou. Mas Deus livra, então, de passar. Não, pastor, é na maioria das vezes. Se é na maioria das vezes, não são em todas. Olha, a maioria das pessoas gostam da cor verde. Então não são todas. Não, todas não, mas a maioria. Bom, então, se é a maioria, eu posso encontrar uma ou outra aí que gosta de azul, de vermelho. Então eu posso dizer também que se é a maioria, não é tudo, que a igreja pode ser arrebatada assim. O Senhor a quem eu sirvo tem esse poder de livrar o seu povo. Aí veio as bases bíblicas. Por exemplo, olha, Deus livrou o povo de passar pela luta lá no Egito? Não, mas tirou do Egito. E eles não morreram no Egito. E prega-se que a igreja vai morrer na tribulação. Pelo menos é o que pregam. E alguns falam claramente, o anticristo vai matar a igreja. Olha, pastor, você vê assim, Daniel foi livre, ele ficou livre de ser jogado ali na cova dos leões? Não, mas Daniel não morreu. Daniel foi tirado. E prega-se que o anticristo vai matar a igreja. Então, comparar Daniel com a tribulação não serve. Não dá certo. Não, mas olha, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados ali na fornalha. Deus livrou eles da fornalha? Não livrou. Não, mas tiveram que passar pela... Sim, mas não morreram. E prega-se que o anticristo vai matar a igreja. Então essa base bíblica, gente, não bate. E você tem que usar o seu intelecto. Você que é crente, primeiro, ora ao Senhor, peça para o Espírito Santo te mostrar, te ensinar, que Ele ensina. Então você não pode assistir a um vídeo, qualquer coisa, inclusive o meu aqui, ora, para Deus te mostrar. Ouça este vídeo 3, 4, 5, 10 vezes. Vai lá na palavra. Vai comparando. Vai chegando às suas conclusões. Então, eu assisto um vídeo ou então um pregador, então alguém chega em mim e fala assim, olha, pastor, Deus, sabe que eu acredito que a igreja vai passar pela tribulação? Porque na maioria das vezes Deus não livrou o seu povo. Não livrou. Em quase todas. Israel não morreu no Egito. Daniel não morreu na cova dos leões. E Sadraque, Mesaque e Abednego não morreram ali na fornalha. E prega-se que o anticristo vai matar a igreja. Então, nisso não é... A base bíblica é fraca. Essa base é muito fraca para dizer, eu acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Deixa eu ver o que eu anotei aqui, ainda dentro desse... eu anotei isso aqui, o anticristo vai matar a igreja. Ele vai matar a igreja. Agora, os que pregam que a igreja vai passar pela tribulação, eles dizem assim, olha, o anticristo vai matar a igreja. Mas no finalzinho da tribulação, isso depois que passou a quinta trombeta, viu? Aquela que as pessoas vão procurar a morte fugirá de tanta aflição, né? Aí é que a igreja é arrebatada. Espera aí. O anticristo vai matar a igreja ou ela vai ser arrebatada aqui? Porque fala, não, os que morreram, as pessoas foram morrendo na tribulação, elas são arrebatadas aqui. E os que estão vivos, porque Paulo falou que haveria vivos sendo arrebatados. Isso eu mostrei ontem. Quem quiser assistir, vê no vídeo passado. Então, olha só. Enoque foi arrebatado, sem provar a morte, né? Elias também foi, e a igreja também. Jesus tem esse poder. Jesus não tem poder de levar de um em um só, não. Se ele quiser levar todos de uma vez, ele tem esse poder. Tudo ele pode. Então, essa base bíblica, olha, como Deus não livrou o povo lá. Livrou, sim. Eles não morreram, não. Não é base bíblica para dizer que o anticristo vai matar a igreja na grande tribulação. Terão pessoas
que vão aceitar a Jesus como Salvador na grande tribulação. Terão pessoas que vão se converter. Eu não entrei no assunto ainda dos 144 mil que vão pregar para judeus, que a tribulação é para judeus. Isso eu vou deixar para amanhã, tá? Principalmente para um tratamento com Israel. Mas haverá conversão. Os que pregam que a igreja vai passar pela tribulação dizem, não, ninguém vai se converter, não. Aí acabou. Ou alguns, não são todos, não. Alguns pregam que vão. Mas a igreja vai estar junto, morrendo, tal. Enfim. E eu quero fazer uma pergunta. Eu sei que isso não é base bíblica, mas serve também como um bom argumento. Eu estou numa igreja e lá um jovem, cheio do Espírito Santo, temente a Deus, se desviando do mal, congrega nessa igreja, é fiel em tudo. E ele faz parte da igreja. Ele é considerado santo, porque ele, olha, o anticristo vai perseguir os santos. Ele pastor, faz parte da igreja, tá? Junto com ele veio um amigo. Só gosta de noitada, não gosta de trabalhar, grita com a mãe, com o pai, arruma confusão, todo alterado. Mas ele sente no coração a vontade de ir na igreja. E naquele dia ele vai na igreja. Aí o pastor prega e faz um apelo. E esse rapaz, esse que eu falei que é mau, com lágrimas nos olhos, ele levanta a sua mão e aceita Jesus como seu Salvador. Eu aceito, pastor. Vai, se ajoelha lá na frente do altar. Naquele dia está tendo batismo, assim como aconteceu com Filipe, o eunuco, que creu, no mesmo dia já foi batizado. E aí o pastor fala, você quer se batizar? Eu quero me batizar, ser uma nova criatura, deixar os meus pecados. Ele se batiza, sai das águas, está se enxugando. Nisto, a igreja é arrebatada. Aquele jovenzinho que serve ao Senhor, que é fiel, ele vai ser arrebatado? Vai, pastor. E esse outro rapaz, que acabou de aceitar Jesus, ele vai ser arrebatado? Vai, pastor. Aceitou Jesus, se batizou. Mas é justo isso? Aí você vai entender aquela parábola das horas, né? Não, mas eu trabalhei desde a madrugada e esse último aqui vai ganhar o mesmo do que eu. Tudo bem que haverá o galardão celestial, né? O jovenzinho ali certamente terá um galardão maior do que aquele rapaz que acabou de aceitar Jesus. Como o ladrão na cruz, que foi salvo porque creu. Talvez o galardão dele não seja muito grande, ou até seja porque ficou um exemplo tão grande para nós aqui na Bíblia. Mas aquele rapaz é salvo? Pastor. Então ele faz parte da igreja? Então ele também é chamado de santo? Não. Sabe, irmãos, quando uma pessoa quer ter uma ideia e ela quer crer numa coisa, e você mostra algo consistente, ele pula para outro assunto. Como já aconteceu, por isso que eu falo que eu não quero mais participar de debate ou debater. Não quero. Porque eu acabei de falar uma coisa. Esse rapaz que aceitou a Jesus, ele faz parte da igreja? Faz. Ele é chamado de santo? Aí ele fala, se eu falar que ele vai falar que alguém pode se converter na tribulação. Aí ele fala assim, não, mas veja bem, vamos lá no capítulo. Não, eu não quero ir no capítulo, eu quero uma resposta. Ele é ou não considerado santo a partir do momento que aceita Jesus e faz parte da igreja? Pastor. Então esses santos que são perseguidos e mortos, pode muito bem ser pessoas que vão se converter na grande tribulação. Isso não impede de que a igreja seja arrebatada antes. Tá bom? Mas eu vou ler aqui para os irmãos algo muito interessante. Vamos lá. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo de número 6, versículo de número 9. E havendo aberto o quinto selo,
eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles deram. Gritavam com grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor Santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? Foram dados vestes brancas para que eles se vestissem. E foi dito que deviam descansar por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos. Alguns acreditam que aqui está falando dos 144 mil. Mas não necessariamente, porque vai aparecer povos e línguas aqui de tudo quanto é lugar. Tá? Para que sejam mortos também. Quando ele abriu o sexto selo, aí muda o assunto. Então é o seguinte: eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos. Debaixo do altar do Senhor. Quando Jesus, ele fala sobre a questão da morte, ele dá um exemplo que é a questão ali do rico e do Lázaro. Um morreu, o outro morreu também. Um foi para um lugar de tormento e o outro foi para um lugar de descanso das almas, né? Estava lá no seio de Abraão. E eu já vi alguém dizer: não, mas isso é uma parábola. É uma parábola, não aconteceu isso. Bom, Jesus não tinha o que fazer, como ele estava sem o que fazer aquele dia, ele inventou uma historinha que não serve para nada, né? Gente, pelo amor de Deus, amados, pelo amor de Deus, toda palavra que sai da boca do Senhor Jesus tem conteúdo e sentido, inclusive as parábolas. Haviam 10 virgens, 5 eram loucas, 5 eram... Isso é uma parábola, é uma historinha, mas mostrando que isso vai acontecer com pessoas, que umas vão ser salvas, outras não. Espera aí. Então, essa parábola do rico e Lázaro, quem colocou parábola foi o homem. Jesus não disse: olha, deixa eu contar uma parábola aqui, nesse caso. E muitos acreditam que é um caso verídico pelo fato de ele dar o nome da pessoa. Lázaro. Mas por que ele não deu o nome daquele que ficou? Porque existe o livro da vida. O livro da morte não existe. O livro com os que são mortos não está escrito aqui. Mas ainda que fosse uma parábola, tá bom. Mas é uma parábola mostrando o que acontece com aqueles que morrem. E um dizia: olha, eu quero volta lá, a vida dos meus irmãos. Senão não, lá tem os profetas. O que estava sendo atormentado. Então, Jesus mostra um lugar de tormento para as almas e um lugar de descanso para as almas antes das coisas finais acontecerem. A última trombeta, que é arrebatamento, tribulação, milênio, todas essas coisas aí, juízo final, tudo faz parte de uma única trombeta, um último advento. Muito bem. A questão é a seguinte, essas pessoas morrem na tribulação. Haverão pessoas que não vão aceitar a marca da besta. Vão ter que morrer, vão ter que padecer. Mas haverão muitos que vão realmente se converter durante a grande tribulação. Pessoas que ouviram a palavra, pessoas que se desviaram, outros que, meu pai falava sobre isso, minha mãe falava sobre isso, não quero não. E ele sabe que ele pode ser salvo não aceitando a marca da besta, inclusive porque está escrito isso, eu vou mostrar melhor ainda. Então eu mostrei que alguém que aceita Jesus, ainda que ele não tivesse subido na tribulação, no arrebatamento, se convertendo na tribulação, ele passa a ser chamado de santo, porque ele faz parte da igreja. E a prova vai ser não aceitar a marca da besta. Isso não impede de Jesus arrebatar os que creem antes. Não impede. Tá? Então, essas pessoas aqui, não vai ser fácil, não. Eu aconselho você que está assistindo agora, a aceitar Jesus agora. E não ter que passar, para que se cumpra o que Jesus disse ali: como guardasse a palavra da minha paciência, eu guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Eu te guardarei, eu vou te livrar disso. Foi o que Jesus disse. Tá certo? Mas essas mesmas pessoas aqui, elas vão aparecer... deixa eu só explicar uma coisa, né? Quando a igreja for arrebatada, a igreja é arrebatada. Então aquele lugar das almas,
onde ficam descansando ali, não vai existir mais. Por quê? Porque elas ressuscitam. Lembra que eu falei ontem? Os mortos ressuscitarão e subirão juntamente com os que estão vivos, que são transformados, sobe os dois juntos. Quando Lázaro estava morto, Jesus disse, Lázaro! Ele não falou para o Lázaro que estava ali, ele falou para o Lázaro que estava lá em cima, a alma. Aí a alma desce, volta no corpo, sai para fora, aí ele sai para fora. Então, essa questão aí é complicada, mas dá para entender. Aquele lugar não existe mais. Então, pastor, a pessoa vai morrendo na tribulação. E a alma dela? Vi ela debaixo do altar do Senhor, aguardando terminar a tribulação e os que ainda haveriam de ser mortos. Vamos lá. Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20. Que é essa parte que na verdade já expliquei, mas que pegam... É isso aqui e tal. Que por isso que a igreja vai passar. Mas vamos lá. Capítulo 20, versículo 1. E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem. Você vê o seguinte, que agora vai começar o milênio, que é após a grande tribulação. E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhe dado. E vi as almas, olha só, daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta nem a sua imagem. Aqui claramente são os que morreram na tribulação. E nem haviam recebido a sua marca em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá vendo, ó? É nessa hora que esses que morreram na tribulação vivem, se agregam à igreja que já foi arrebatada e passam a reinar com Cristo. Preste atenção no que nós acabamos de ler. Isso é muito importante. É muito importante. Tá vendo, pastor? Olha só o que eu vou falar agora. Tá vendo, pastor? A igreja vai ficar na tribulação. Eu disse que haverá parte da igreja, porque faz parte da igreja, se eles aceitarem Jesus. Isso não impede de outros serem arrebatados antes. Serão degolados, isso é verdade. Ficam lá debaixo do altar de Deus. Quando vai terminar, quando termina, na verdade, a grande tribulação, eles vivem também. Eles vivem e passam a reinar com Cristo. Então, tá vendo? Morre. Tá. O que eu li ontem, no vídeo anterior. Os mortos ressuscitarão primeiro. Mortos ressuscitam primeiro. Está morto, crente. Ressuscita no corpo glorioso. Quem já está vivo é transformado por um corpo glorioso e subirão os dois juntos. Esses vivos aqui, onde eles se encaixam aqui? Ah, não, pastor. Pastor, vamos lá no capítulo. Não vamos em capítulo nenhum. Eu quero uma resposta para isso. Cadê os vivos? Se o anticristo mata a igreja, e essa é a prova, quem são os vivos que serão arrebatados, como Paulo disse? Não, pastor, na verdade haverão vivos. Não. Aí já estão mudando a palavra. Aqui poderia muito bem estar escrito, e os que estavam vivos foram arrebatados. Eu vi as almas, estavam lá, os que estavam vivos, que passaram para a tribulação, mas não aparece nada disso aqui não. E eu vou mais além. Apocalipse 17. Eu vou mostrar que há 3 tipos de pessoas nos vídeos que virão, ou melhor, no vídeo que virá amanhã, na tribulação. Os que morreram porque não aceitaram a marca da besta. Então a prova de quem ficou na tribulação para ser salvo é não aceitar a marca da besta e morrer. Tanto é que quem prega, olha só, quem prega que a igreja vai passar pela tribulação diz, vai ser o teste final. A igreja vai ter que derramar o sangue dela. Eu ouvi uma pessoa dizer isso para mim. Olha só,
A igreja vai derramar o sangue dela para se cumprir. Foram lavados no sangue do Cordeiro. Pelo amor de Deus, gente, o sangue do Cordeiro é o derramado na cruz, não é o sangue da igreja. Se eu disser assim, a igreja vai ter que derramar o sangue dela para ser salvo, eu estou limitando o poder do meu Senhor. Estou limitando. O sangue de Jesus tem poder para arrebatar muitos crentes que estavam mortos, que estão vivos, e levar para o céu sem ter que passar pela tribulação. O sangue dele derramado na cruz é suficiente para isso. Agora, não quer acreditar, aí já não é problema meu. Aí, cada um crê no que quiser. Mas veja só, eu vou mostrar aqui crentes que aceitaram a marca... Crentes não. Pessoas que aceitaram a marca da besta durante a tribulação, que adoraram a besta. Capítulo 17, versículo 13. Estes têm uma só mente e darão o seu poder à força besta. Estes guerrearão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os que estão com eles são chamados, escolhidos e fiéis. Tá? Então, esses aqui, eles vão morrer. Tá vendo? Eles vão morrer aqui, ó. Vai falar sobre a política, tudo aqui e tal, né? Aí, eles vão morrer. Caiu a grande Babilônia, foi destruída a Babilônia. E aí você vê que haverão flagelos e coisas. Bom, quem aceita a marca da besta, ele vai morrer. Ele não vai passar pelo milênio. Isso aqui não dava nem ter lido. Mas ele aceitou a marca da besta, adorou a besta, é óbvio que ele vai morrer. Não, ele vai reinar com Cristo durante o milênio, ele vai ser uma bênção. Não. O que vai salvar, inclusive os que pregam que a igreja vai passar pela tribulação, eles pregam que o que vai salvar o crente é ele não aceitar a marca da besta. E eles têm razão, é verdade. Só que isso não necessariamente tem que ser a igreja que pode ser arrebatada antes da tribulação. Tá? Então essas pessoas morrerão. Morrem quem aceitou a marca da besta e morre quem não aceitou a marca da besta. Não morrerão alguns milhares de judeus que ficaram guardados 3 anos e meio. Isso eu vou explicar amanhã. Isso eu explico amanhã, tá? Então, não necessariamente tenha que ser todos os crentes passar pela tribulação. Agora, na tribulação, aceitou a marca da besta, morre. Não aceitou a marca da besta, morre. É verdade, pastor? Tá aí, ó. Tá. Quem são aqueles que estão vivos e são arrebatados, como Paulo disse? Não sei. Eu sei. Os que foram arrebatados antes de começar a grande tribulação, junto com os mortos que ressuscitaram. Pastor Pedro, olha só agora. Um jovem disse assim: pastor, eu tenho uma prova real. Essa aqui, pastor, o pastor não vai ter o que contestar. Eu falei: ô irmão amado, prova que eu passo a pregar. Não, tá aqui, ó. É o seguinte, pastor, não vou usar nem a Bíblia. Eu falei: meu Deus, aí complicou. A tua prova é sem Bíblia. É sem Bíblia. A prova que eu tenho, eu nem preciso da Bíblia, pastor. Onde você viu isso? Não, pastor. Tá bom, fala. Até depois aqui a frase que ele me disse: pastor, eu prefiro acreditar, olha só, que a igreja vai passar pela tribulação e eu ser arrebatado antes. Digamos que, já que o pastor está falando que a igreja vai ser arrebatada antes, eu prefiro acreditar que a igreja vai passar pela tribulação e ser arrebatado antes, do que eu crer que eu vou ser arrebatado antes e ter que passar pela tribulação. Falei: continua, cadê a prova? Tá aí, pastor! Aí, pastor! Falei: não, você tá de brincadeira. Você disse que tinha uma prova que era o desfecho final, que essa aqui eu não tinha como contestar. Vou repetir. Não, pastor, olha só. Digamos que a Bíblia aqui seja a grande tribulação, daqui até aqui, né?
a grande tribulação. Eu prefiro acreditar que eu vou passar pela tribulação e eu ser arrebatado aqui, do que eu acreditar que eu vou ser arrebatado e ter que passar pela tribulação. Pastor, daí, meu amigo, você está de brincadeira comigo. Eu prefiro o contrário. Como assim? Digamos então, tá, que a igreja passaria pela tribulação. Digamos que eu passaria pela tribulação. O que aconteceria com os crentes que passariam pela grande tribulação? Rapaz, não é por nada não, hein? Vamos, eu vou inverter o que esse jovem me falou, vou inverter. Ficamos, hein? Então é só não aceitar a marca da besta e somos salvos. Agora, me ouça. Quem disse que quem não crê que a igreja vai ser arrebatada antes, se ela for, ele vai ser arrebatado? Não estou dizendo que não. Eu falei, quem disse? Você garante? Olha só. Eu não acredito que Jesus vai arrebatar a igreja não, antes da tribulação. Eu não acredito. Mas se for, eu vou. E eu não ponho minha mão no fogo, não. Não estou dizendo que não vai. Juiz é Jesus. O julgamento, quem julga, na verdade quem julga é a própria palavra. Mas você garante que uma pessoa que não tem fé de que a igreja vai ser arrebatada antes, se ela for, ele vai ser? Eu conversei isso com um outro jovem há poucos dias. A maioria são jovens. Conversei com um há pouco tempo. Ele, se desviou, saiu fora, não quis ouvir. Não quis ouvir. Ele falou, não. Mas se eu aceitei a Jesus como Salvador, eu vou ser arrebatado? Não sei. A Bíblia fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não creio que a igreja, veja só, hein? Eu estou mostrando que essa base bíblica que o jovem se gabou, essa aqui, pastor Pedro, você não tem nem o que falar. É mesmo? Quer dizer, eu prefiro acreditar que a igreja vai passar pela tribulação, mas se ela for arrebatada, oba! Mas quem disse? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então olha só, eu não creio que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Mas se for, eu vou, mesmo não crendo. Haviam 10 virgens, 5 eram loucas, 5 eram prudentes. E o pior, anda ensinando isso para outros. E na maioria jovens. Você garante, você que está me assistindo agora, vai. Juiz é Jesus, tá? Mas você garante que uma pessoa que não crê, ela não crê que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação? Ela não crê. E se houver o arrebatamento, ela vai ser salva, mesmo não crendo? Não, mas ela crê em Jesus, tal. Tá bom. Eu também não estou dizendo que não vai. Mas, olha só como a situação é invertida. Eu não creio que a igreja vai passar pela tribulação. Não creio. Mas se passar, é só não aceitar a marca da besta. Então, na verdade, eu estaria no lucro. É ao contrário. O jovem não quis ouvir. Ele não quis ouvir eu terminar, ele foi desviando e baixou a cabeça. Quando eu disse, você assume, não crê que a igreja vai ser arrebatada, você assume. Primeiro, ele está com dúvida, né? Eu prefiro acreditar nisso do que naquilo. Isso é dúvida. Seja assim, sim ou não, não. Eu prefiro acreditar nisso do que acreditar naquilo. Então, eu prefiro do que aquilo não é base bíblica e é dúvida. Então, tem uma certa dúvida. Não está convicto. Porque a partir do momento que ele disse, eu prefiro acreditar nisso e ser arrebatado, então ele está falando, pode ser que seja, ele não está convicto. Está entendendo? Quem não tem convicção no que está crendo é perigoso. Não estou julgando, que o juiz é Jesus, ele sabe quem vai ser arrebatado ou não. Mas eu não crer no arrebatamento antes da tribulação, mas se houver, eu vou ser salvo, eu vou ser arrebatado, é um risco, pelo menos uma coisa vamos concordar, é um risco muito grande. Eu prefiro acreditar, segundo a palavra de Deus. Ainda dentro desse assunto, também me disseram o seguinte,
pastor, olha, sabe por que eu acredito que a igreja vai passar pela tribulação? Vamos lá, vamos lá, vamos ver se você acredita. Não, pastor, fecha a Bíblia, fecha. Tá, qual que é? Não, pastor, seria muito fácil a pessoa aceitar Jesus na tribulação, seria muito fácil. Procurarão a morte fugirá deles. Haverá uma aflição como nunca houve antes. Vai ser fácil, né? Não, olha só, pastor, digamos que muitos crentes desaparecem, somem, como vocês pregam aí, digamos, sobem. Quem ficou ia dizer assim, olha, a igreja foi arrebatada mesmo, é só não aceitar a marca da besta, pronto. Isso é base bíblica? Tá bom, vai. Começa a grande tribulação, a igreja ficou. Dá na mesma. Eu vou lá e falo, tá vendo o que está acontecendo aqui, ó? O que está acontecendo é isso aqui, ó. É mesmo, né? Também é fácil. De uma forma ou da outra seria fácil, então. Porque se começou a tribulação, ó a primeira trombeta, ó o primeiro selo, quer dizer, olha o cavalo branco aí, esse é o anticristo aí, ó. Ó o outro cavalo, a guerra, ó outro cavalo, a fome, ó outro cavalo, é verdade, hein? Tudo tá acontecendo. Também seria mais fácil ainda, porque teria crente para pregar para eles. Teria crente conhecedor da palavra, cheio do Espírito Santo. Então, essa base bíblica aqui, para mim, não serve não, tá bom? Guardem essas palavras no vosso coração e vai ter um terceiro vídeo que você vai poder assistir também. Muito obrigado, fiquem na paz do Senhor Jesus.